Ainda em Eclesiastes capítulo 2, depois de perguntar ou se questionar o que é que valia a pena da vida, ainda no capítulo 2, Salomão vai continuar discorrendo sobre como morrer é injusto. Normalmente quem não serve a Jesus pensa exatamente o mesmo. Morrer é muito injusto. Por que é que a nossa vida tem que ser tão curta, já que viver é tão bom? Primeiro, essa sensação, essa frustração, ela vem com base na nossa programação como seres humanos. Deus não nos programou para morrer. Deus nos programou para viver. Logo, a morte nos incomoda. A morte incomoda tanto que o autor da vida, Jesus, diante do velório ali de Lázaro, sabendo que ia ressuscitar Lázaro, quando Jesus viu a tristeza das pessoas, Jesus chorou. Para você ver como a morte é brutal. Então é possível que você esteja sentindo ou pensando a mesma coisa de repente nesses dias que nós estamos vivendo. Você perdeu alguém que amava de repente. Tipo, do nada, estava do seu lado e agora não está mais. Algumas pessoas aqui da nossa comunidade no Jesus e a Bíblia, algumas mães sepultaram seus filhos. Algumas delas dizem: Diego, eu não aguento essa dor, não aguento mais. Há pais que enterraram seus filhos, muitos filhos enterraram seus pais. Enfim, a vida foi abreviada e a sensação que eles têm é: morrer é injusto. Vamos ver o que Salomão diz isso. Lembrando que se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, tá? Clicando no botão vermelho aqui embaixo, clique no sininho e ative todas as notificações. E não esqueça de deixar o like, deixa o seu like agora para você não esquecer. Isso vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. Amém? Vamos lá? Versículo 15 de Eclesiastes 2 diz assim: Aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse a mim mesmo, isso não faz o menor sentido. É muito engraçado. Eu, quando estou estudando Eclesiastes sozinho, eu fico meio que rindo de Salomão, da frustração dele. Ele diz: olha, eu estudei tanto, Deus me deu tanta sabedoria, mas a mesma coisa que acontece ao tolo, o mesmo insucesso muitas vezes, a mesma aleatoriedade, a mesma desgraça que acontece a ele, acontece a mim. Isso não faz o menor sentido. O que é que Salomão está querendo nos dizer? Porque pense, nos dias dele, os resultados da vida do ser humano eram baseados no esforço. O que é que Salomão está dizendo? Se eu sou uma pessoa que estudo, que trabalho, que dou o meu melhor, que sou esforçado, logo eu deveria colher o proporcional ao meu esforço. O tolo, que não se importa com nada disso, colher o mau resultado, a desgraça ou o insucesso, está tudo bem, mas não o sábio. Mas quando Salomão percebeu que tanto um quanto o outro colhem a mesma coisa, o mesmo insucesso muitas vezes, ele diz: isso não faz sentido. Mas o que é que nós devemos perceber? Que é algo que ele inclusive diz em Provérbios. A diferença está no legado, meus irmãos. A diferença está na história que você deixou nessa vida. A diferença está na forma como você marcou a sua passagem aqui pela terra. Lembrando que nós conhecemos Jesus e ansiamos pela eternidade. Em algum momento a trombeta vai soar e nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Então pense na sua vida, no propósito da sua vida, como que mensagem eu vou deixar quando eu estiver partindo. Quando eu partir, o que vai ser dito a meu respeito? Muitas pessoas se frustram na vida mesmo, ou quando você muitas vezes vai lá no seu velório, no tempo que nós podíamos fazer um velório com muitas pessoas, hoje não é mais possível, mas eu e Carol, nós fomos a um velório de alguém antes que tudo isso acontecesse, de uma senhora que passou a vida sendo ranzinza, passou a vida reclamando, que passou a vida sem construir relacionamento. E no dia do velório dela só haviam 6 pessoas. 6 pessoas. 2 filhos que não se falavam. 3 filhos que desses 3 filhos, 2 não se falavam. Uma briga muito generalizada entre eles. E os outros 3, eu que estava com Carol. E, enfim, pessoas que realmente sabiam assim das suas dificuldades. Porque aquela mulher decidiu não construir relacionamento. Ela escolheu ser rancorosa, ser ranzinza, enfim. Você precisa pensar nisso. Que mensagem eu vou deixar? Quem gostaria de estar no meu velório? Pense nisso.
Versículo 16. Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? Salomão tem um anseio por algo que dure. Por ser sábio, por ser inteligente, por ter tanta riqueza, por ser alguém que ele sabe, poderia contribuir tanto, ele diz: do que vale a vida se eu vou morrer? O anseio dele é por algo que dure. Versículo 17. Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. A morte deixa Salomão desesperado. Veja o que o incomoda. Eu construí tudo isso e vou deixar para alguém depois que vai me suceder. Para que eu construí? Ele não consegue encontrar sentido em tudo que ele fez. Meus irmãos, nós precisamos alinhar a nossa vida ao propósito de Deus. Quando eu comparo Salomão falando com Jesus falando, nós vemos uma diferença muito grande. Porque Salomão coloca sua esperança no que é terreno, ele despreza a vida. Jesus veio com o propósito de morrer por nós e ainda assim é alguém feliz. O Senhor Jesus, diante da morte, lá na ceia, na última ceia com seus discípulos, ele disse: eu vou pedir ao Pai que me livre dessa hora? Não farei isso, porque para essa hora eu vim. Uma das melhores coisas que eu e você podemos fazer, o mais rápido possível, é descobrir para que Deus nos criou. Quanto mais cedo eu e você descobrimos isso, mais abundante será a nossa vida. Mais focados nós seremos naquilo que realmente importa. Versículo 21. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Morrer para ele é algo extremamente injusto. Para ele não faz sentido que vai morrer e vai deixar tudo que construiu para trás. Como se diz, no caixão não há bolso, não há bolsa. Toda a riqueza que alguém construir vai ficar aqui na terra para os vivos gastarem, porque o morto não vai precisar mais do seu dinheiro, da sua riqueza. E isso incomoda Salomão. Versículo 23. Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. Salomão está dizendo: eu trabalhei tanto, eu trabalhei tão arduamente, eu passei tantas noites em claro, todos foram dormir e eu fiquei acordado trabalhando. E agora todo o fruto do meu trabalho vai ser deixado para alguém depois que eu morrer? Muitas pessoas se sentem assim, inclusive muitos cristãos, infelizmente. Mas lembrem, Salomão não conhecia a eternidade. Quando eu comparo também Salomão com Jó, mesmo Jó não tendo a revelação da eternidade que nós temos, nós percebemos que a esperança de Jó era uma esperança superior à esperança que Salomão está descrevendo. Porque Jó diz: ainda que a minha carne apodreça, eu verei a Deus nos meus ossos. O que isso significa? No íntimo, Jó sentia ou cria que mesmo que o seu homem mortal, que o seu corpo viesse a morrer, de alguma forma depois disso ele encontraria com Deus. Salomão não. Salomão está extremamente focado naquilo que é terreno. Muito cuidado. Tenha muito cuidado, porque exatamente esse tipo de frustração que gera no nosso coração é gerado em nós quando a nossa esperança está somente nas coisas aqui da terra. Inclusive o apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele diz que o mais miserável dos homens é aquele que espera em Cristo somente para esta vida. Versículo 24. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber, encontrar prazer em seu trabalho, e vi que isso também vem da mão de Deus. Ele começa a enxergar além. Ele diz: olha, comer, beber e encontrar prazer no nosso trabalho, desfrutar a vida, isso é algo que Deus nos deu para fazer. Isso é um presente que vem de Deus. Infelizmente, muitos cristãos
Eles estão tão focados nas coisas aqui da terra, estão tão envolvidos pelas pressões, pela rotina, estão exatamente como Salomão, cegos da eternidade, que param de aproveitar as minúcias da vida. Para de aproveitar, ele não vê mais beleza nas pequenas coisas da vida, não vê mais beleza em estar com seu filho ou com sua filha, com seu marido, com sua família, não vê mais beleza em trabalhar, enfim, ele perdeu completamente o ânimo e o sentido da vida. Mas Salomão diz: coma, beba e encontre prazer no seu trabalho, porque isso é um presente de Deus. Você está trabalhando para construir riqueza ou desenvolver sucesso, saiba que isso não é pecado. Pecado é você parar de viver enquanto faz tudo isso. É pecado você parar de se relacionar com Deus e com as pessoas enquanto está focado ou focada nisso. Versículo 26. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Salomão encerra dizendo: Deus dá. É Deus quem dá, irmãos. Senhor Deus, Ele é um Deus abençoador. Ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade a quem o agrada. Então, nesses 2 capítulos, ele já nos dá um conselho muito precioso. Se você está buscando algo, busque agradar a Deus, porque Deus vai lhe dar sabedoria, conhecimento e felicidade. E um outro conselho que ele dá é: aproveite a vida, porque ela é muito curta. Hoje você está vivo, amanhã você não pode garantir que vai estar. Então aproveite bem o seu hoje com sabedoria. Ele diz: sem extravagância, sendo sábio, tendo moderação, sem exageros. Isso vai fazer com que você tenha uma vida muito abundante. Amém?